tristeza, perdão, triunfa em Cristo. Olha, tristeza, perdão, triunfa em Cristo. Se você permanecer na tristeza, você não triunfa. Mas se você liberar o perdão, você triunfará. É sobre esse assunto que eu estarei tratando agora por alguns minutos. Se você puder ficar comigo até o final, seria ótimo. Eu estou falando da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. O texto sagrado diz o seguinte: por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. O assunto aqui de Paulo, ele está refletindo, ou melhor, ele está trazendo um comentário que era familiar deles. Talvez a gente lendo a carta não sabe, não dá para entender do que se trata. O que Paulo está querendo dizer? Paulo escreve esta carta aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de defesa. O assunto do qual ele está tratando é de inteira relacionamento, de saber dos irmãos de Coríntios. Eles sabiam, de fato, o que Paulo estava dizendo. Paulo, no finalzinho da primeira carta, ele promete passar em Corinto, ficar em Corinto, até o inverno. Ele foi. E ele diz, eu vou até Macedônia e vou voltar e ficar mais um pouco com vocês. Mas quando ele foi pela primeira vez, alguém da igreja se levantou contra o apóstolo. Foi forte o que aconteceu contra o apóstolo, que a igreja precisou disciplinar esta pessoa. Então, Paulo, para não causar mais tristeza e mais tumulto nesta situação, Paulo decidiu a não voltar em Coríntios. Ele foi à Macedônia e de lá seguiu o seu campo missionário. Agora ele está escrevendo uma carta para lá, justificando por que ele não foi. E esta não ida para ele lá serviu de munições para os falsos apóstolos que estavam lá. Levantaram calúnias sobre Paulo e disseram que Paulo não era um homem de Deus, porque ele não assumiu o que ele havia prometido, que seria voltar na igreja. E junto com alguns irmãos da igreja, fizeram um motinho sobre isso. Então, Paulo agora está resolvendo esta situação aqui no capítulo de número 2. Por isso ele diz, por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Verso de número 2, pois, se os entristeço, quem me alegrará, se não é vocês? A quem tenho entristecido, eu não vou entristecer alguém de onde me vem a alegria. Verso de número 3. Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Paulo está agora nesse verso de número 3. Ele está dando uma justificativa, porque ele escreveu uma outra carta que foi extraviada, que não é esta. Esta não é a segunda carta, segunda para nós, que temos na Bíblia, mas existe uma outra carta que Paulo escrevera para Coríntios após esse episódio. E esta carta era chamada de uma carta severa que Paulo escreveu. Então ele diz, eu escrevi esta carta para que vocês não sejam entristecidos por aqueles que deveriam alegrar-me.
ou melhor, escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveria me alegrar. Escrito aquela carta, trazendo aquelas explicações, sendo forte naquelas expressões daquela carta, eu ia chegar aí, vocês estavam tristes, e vocês que me alegram estavam tristes. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Agora o verso de número 4, ele diz assim: pois eu escrevi com grande aflição e angústia no meu coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Paulo está dizendo que a carta foi escrita com lágrima, foi escrita na aflição, foi escrita na angústia, foi escrita com muita tristeza. Mas ele fez isto em demonstração. Eles mesmo assim, mesmo arrasado, mesmo nesta situação, mesmo sofrendo desta forma, eu preciso escrever. Mas eu quero que vocês saibam, quão profundo amor eu tenho por vocês. Paulo está aqui expressando a sua angústia, expressando a sua tristeza, expressando a sua dor, mas ele quer que isso fique claro. O quanto eu amo vocês. O quanto eu amo vocês. Por isso, disponibilizei desta escrita desta carta, falei o que eu falei, não é porque eu estou com ódio de vocês, não é porque eu estou com raiva de vocês, não, é porque eu amo vocês. Porque a igreja ficou contra a pessoa que se levantou contra Paulo. Há tanto que nós vamos ver agora, a igreja disciplinou esta pessoa. E Paulo soube disso através de uma visita de Timóteo. E agora Paulo escreve esta carta lá, trazendo, o texto diz que foi uma carta forte. E agora ele vai com a outra carta, justificando aquela carta que ele havia dito. Se um de vocês tem causado tristeza, observe que é um de vocês, não são a igreja toda, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A minha conversa não foi para abranger a igreja toda. A carta tinha uma finalidade: é colocar as pessoas nos seus devidos lugares, que não obedece o pastor, que não obedece à voz do líder. Verso de número 6. A punição que foi imposta pela maioria é o suficiente. Paulo está tratando de um assunto específico. Ele diz, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Levantou-se uma comissão e disciplinou o indivíduo. E Paulo está dizendo, está aprovado. Foi o suficiente. Verso 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Observa que Paulo agora externa o seu amor, o seu perdão. Mesmo tempo que ele estava com tristeza, agora ele está com perdão. Está perdoando esta pessoa que o afligiu, que o desrespeitou, e está pedindo para que a igreja também perdoa. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então, Paulo está recomendando que tenha o amor para com ele novamente, que reafirme este amor novamente. E ele, no verso 9, ele
dá mais uma justificativa, diz que eu escrevi porque as minhas palavras servem para a edificação da igreja e vocês aproximem mais a Deus com a sua obediência. Verso de número 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Glória a Deus. Por amor a vocês. Então Paulo está dizendo, eu não tenho mais nada contra ninguém, está perdoado, perdoei na presença de Cristo, e vocês também perdoam. Aí o verso 11, ele explica a razão do perdão. Por que perdoar? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, aproveitasse, colocasse pretexto, pois não ignoramos as suas intenções. Pois não ignoramos as suas intenções. E agora eu quero conversar com você aqui de frente. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem alguma coisa a perdoar alguém, enquanto você não perdoar, Satanás tem legalidade contra a sua vida. O não perdoar uma pessoa é uma porta descancarada para Satanás cirandar com a pessoa. A partir do momento que você reafirma o amor pelo próximo e libera o seu perdão, e não importa quem ofendeu, da onde que é, quem tem razão, o que precisa é viver em paz. A partir desse momento, a porta estará fechada e Satanás não mais terá liberdade com a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Tristeza é tristeza. Perdão é alegria. Passado é para ficar no passado. Quem carrega passado vive em tristeza. Quem deixa o passado vive em triunfo. O tema da mensagem é tristeza, perdão, triunfo em Cristo. Faça isso, libere o perdão e viva triunfante em Cristo, para a glória do nome de Cristo, para a alegria e para o sucesso da sua vida. Fica com essa palavra. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreve. Ele é o canal da Bíblia, é o canal da bênção, é o canal da evangelização. Aqui é palavra de edificação, palavra de correção, palavra de consolo. Deixa eu te falar, deixa o seu comentário aí, porque você fazendo isso, vai acontecer que o YouTube vai entender isto e vai levar a mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a mensagem. Tem pessoas sofrendo porque não conseguem liberar o perdão. E nós pegamos aqui o texto sagrado que o próprio Paulo diz. Por que é que eu estou liberando esse perdão? Para Satanás não aproveitar dessa situação. Eu estou fechando a porta da maldição, do perigo, da doença, da angústia, da ansiedade, da depressão. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, visita cada um, meu Pai. Senhor, cada um que tem ouvido esta palavra, que a bênção do céu caia sobre eles e que tenha coração de amor, coração de perdão. Senhor, e que possa triunfar com grande sucesso. Em nome de Jesus. Amém.